Olá pessoal, então vou começar mais uma aula de lógica de programação. O assunto de hoje é atribuições e operações aritméticas. Então vamos falar sobre atribuição, expressões aritméticas e conversão de tipos, também chamado de cast. Então a atribuição de uma expressão a uma variável significa calcular o valor daquela expressão e copiar aquele valor para uma determinada variável. O operador de atribuição é o sinal de igual. À esquerda do operador de atribuição deve existir somente o nome de uma variável. Então, uma variável aqui do lado esquerdo, igual, ou seja, recebe, essa variável recebe alguma coisa. À direita deve haver uma expressão cujo valor será calculado e armazenado na variável. Então, tem um valor aqui ou uma outra expressão. Variável recebe alguma coisa. Esquerda recebe algo da direita. Aqui temos um exemplo de uma soma. A variável soma recebe o conteúdo aqui, né, da expressão ponto e vírgula. Essa expressão é A mais B. Variável A mais variável B. Conteúdo da variável A mais o conteúdo da variável B. Exemplos de atribuição, temos um variável A, variável B, ambas do tipo inteiro, F e G do tipo float, H tipo char, e temos aqui um asterisco de nome endereço, ponto e vírgula. Isso daqui significa que essa variável do tipo inteiro vai apontar ou receber um endereço de memória de uma outra variável do tipo int. A recebe conteúdo 10, valor 10, e guarda na sua caixinha. B recebe menos 15 e guarda na sua caixinha B. E F recebe 10.0, ponto e vírgula, e F armazena 10.0. E H recebe um valor, esse valor é aspas simples, ou seja, um caractere, razão, ponto e vírgula. A recebe conteúdo da variável B, ponto e vírgula, ou seja, A era 10, agora passa a ser menos 15. E F recebe A, se A agora é menos 15, F também é menos 15, que vai receber o conteúdo da variável A. E endereço recebe não o conteúdo de A, mas o endereço da variável onde está armazenado o conteúdo de A. Expressões simples, uma constante é uma expressão e como tal pode atribuir uma variável ou em qualquer outro lugar onde uma expressão será necessária. Então A recebe 10 ponto e vírgula. Uma variável também é uma expressão, então uma constante é uma expressão, outra variável também é uma expressão, então A recebe conteúdo de B. E endereço de uma variável também é uma expressão, então endereço recebe endereço comercial da variável A. Já vimos que constantes, variáveis e endereços de variáveis são expressões. Uma expressão também pode ser um conjunto de operações aritméticas, lógicas e relacionais, utilizadas para fazer cálculos sobre valores das variáveis. Então, A mais B também é expressão. Pode ser uma expressão utilizando o operador mais, menos, multiplicação, mais calcula a soma de duas expressões. A recebe conteúdo de A mais conteúdo de B. Ou pode ser de negação. Calcula a subtração de duas expressões. A recebe A menos B. E pode ser uma multiplicação. A recebe A vezes B. Pode também ter a de divisão, quociente de duas expressões. Então, A dividido por B, A recebe o que tinha A, divisão inteira de B. Ou pode ser float. E resto. Resto é também uma divisão, mas agora pegando a parte de resto, não do quociente. Então, A, resto da divisão de A por B e armazena em A. E tem também o sinal invertido,
que é menos alguma coisa, menos expressão, que é A recebe menos conteúdo que tem em B. Então, se ele é menos 15, A vai receber menos 15. Então, A vai virar 15. As expressões aritméticas e todas as expressões operam sobre outras expressões. É possível compor expressões mais complexas. Por exemplo, a variável A recebe conteúdo de B mais 2 mais C. E aqui tem uma perguntinha para vocês. Qual o valor da expressão 5 mais 10% 3? E daí a gente vai fazer esse exemplo aqui. Então aqui tem um código, né, um código comum para qualquer programa C, que é o circlinclude std.h, int main, abre e fecha parênteses, abre chave, fecha chave, e aqui a gente vai colocar a expressão. Lembrando que printf é o comando que faz a impressão na tela, né, na saída padrão da linguagem C, que é o nosso monitor. Então, printf imprima na tela uma string. String é representada por aspas duplas. E daí eu quero imprimir 1% de barra n, que é para pular a linha. Então, eu imprimo esse cara. Quem? Quero que imprima o resultado desta operação aqui. Então, vamos ver. Então, o que vocês acham que vai dar aqui essa conta? 5 mais 10% 3. Vocês acham que vai dar 15 resto de operação de resto de 3, divisão por 3? Ou vocês acham que vai dar 5 mais alguma coisa de resto 3 aqui, que é 1, né? Então vai dar 6, ou vai dar 5. Lembrando que esse operador de porcentagem é o resto da divisão. O que vocês acham que vai dar? Então vamos salvar. Salvei como expressão. Expressão.c, não esqueçam de fazer essa, salvar em ponto C, salva. Ok, salvamos. Agora vamos rodar esse código com gcc expressão ponto C menos O expressão. Compilei. Ele está falando que tá dando probleminha aqui, falando que o porcento aí não pode ser impresso. Então isso aqui é uma mãe que a gente tem aqui, que é porcentagem, a gente pode fazer aqui um barra, ele aceita essa porcentagem, geralmente. Então vamos ver se ele vai aceitar. Porque a gente está indicando que esse porcento não está relacionado com o tipo de dado. Vai funcionar, mas vamos ver. Ponto barra expressão, olha lá, 6. Está funcionando. Então o que aconteceu? Essa foi a conta. Ele fez primeiro esta parte, depois fez essa. Por que isso ocorreu? Ocorreu por causa de um cara chamado precedência. Então, precedência. Tá? Então, operadores têm precedência ou prioridades de serem executados, tá? Na linguagem C. E como que ficaria uma outra expressão que é 5 vezes 10 porcentagem de 3? Como ficaria esse cara aqui? Vocês acham que qual é a precedência? O vezes vem primeiro ou vem depois? Se o vezes vier primeiro, seria 50% de 3. Mas se ele vier depois, vai ser exatamente a mesma coisa. 5 vezes 1. Né? Então, vocês acham que vai dar 2 ou vai dar 5?
Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Vamos rodar então? Então venho aqui novamente, compilo. Vou dar um errinho do porcento aí, ele está meio chato quanto a isso. Olha lá. Então, o que significa? Significa que este cara aqui é o verdadeiro, não, o correto. E este aqui é o correto. Então, isso significa que o porcento vem depois do vezes, e em relação ao mais, o porcento vem antes do mais. Tá? Operadores, precedências de operadores, que é o que a gente vai falar agora. Precedência. Precedência é a ordem a qual os operadores serão calculados quando o programa for executado. E se os operadores são calculados da seguinte forma: vezes ou multiplicação e divisão vem primeiro, depois porcentagem, depois mais e menos. Para alterar essa precedência, você pode colocar parênteses. Tá? Parênteses é a expressão. Então, se você quer forçar que 5 mais 10 tem que vir primeiro, você coloca um parênteses na frente aqui, ó. 5 mais 10, parênteses disso, então faça essa conta, depois faça o resto por 3. Né? Se você deixar do jeito que está 5 mais 10, porcentagem de 3, retorna 6. E se você deixar com parênteses, vai retornar 0, porque o resto de 15 por 3 é 0. Você pode também usar parênteses quanto você quiser, mas você tem que, se você abrir um parênteses, você tem que fechar o parênteses. Temos o operadores de incremento também, que é o mais, menos, menos. E a ordem que eles aparecem, tá? Então, operadores de incremento, decremento tem duas funções, servem como uma expressão e incrementam e decrementam. O valor da variável, o qual estão associados a uma unidade. Então, C incrementa o valor da variável C em uma unidade. Dependendo da posição do operador de incremento ou decremento, uma função é executada antes da outra. Então, a gente vai ver um exemplinho. Por exemplo, esse exemplo aqui, né, onde o operador mais está à esquerda da variável A. Então, primeiro a variável é incrementada, depois a expressão retorna o valor da outra expressão, da nova expressão. Então, temos aqui include stdio, main, abre, fecha chaves, int a igual a 10, note que aqui está isso aqui na mesma linha, a declaração e a atribuição na mesma linha, podemos chamar também de inicialização da variável, tá? Então, inicializa a variável com o valor 10, e é um valor inteiro. printf %d, porque é uma variável inteira, vírgula, mais A. Por que vai imprimir 11 na tela? Porque 10 é o valor inicializado, daí ele vai fazer um mais, significa incrementar de uma unidade o conteúdo de A e vai imprimir esse A. Então vai aparecer 11. Diferente se vocês fizerem A mais. Então, A mais significa use a variável A, depois incremente o valor. Tá? Aqui tem um exemplinho bem legal para vocês verem sobre isso. É essa aqui, ó. Vamos fazer printf aqui. Vamos fazer uma int A. Vou fazer numa outra linha a atribuição do valor em A. Aí eu vou fazer para vocês aqui a expressão dessa variável aqui. A. Ponto e vírgula, não esqueçam do ponto e vírgula. Daí eu vou fazer para vocês aqui também o mais A. E verificar o que ele vai imprimir na tela para a gente. Vamos lá, compilar novamente. Está reclamando aqui de não está definido o print. Isso aqui é printf. Printf, salva, compila novamente, ponto barra expressão, olha lá, A 10 mais A igual a 11. Ok, mas agora eu quero fazer a impressão não de mais A,
mas agora eu quero de A mais mais. Faz compilação novamente, compila código, gera o binário, limpa a tela, ponto barra, expressão. Olha lá. Então agora ó, A recebe 10, printf de A, imprimi A. Daí agora aqui eu fiz A, desculpa, A mais, salva esse cara, vamos compilar novamente, desculpa, minha desatenção. Agora tá certo, A mais é 10. Agora vamos ver uma diferença aqui, ó. Eu vou voltar com vou retirar esse cara e eu quero saber se ele realmente vai ser atribuído o valor. E para isso eu vou colocar novamente uma impressão de A aqui, ó, após o A mais. E vamos ver se ele realmente usa depois atribui o valor. Compilar, vai ter que aparecer 3 printf, né, na tela. Olha lá. A10, A mais usa, depois faz o incremento, então mantém o valor, depois incrementa, incrementou a 11. Então aqui mostra que realmente funciona esse incremento A mais e mais A. E como funcionaria aqui a expressão, essa expressão aqui, ó, A vezes mais A. Então, vamos fazer aqui também. Então a expressão agora vai modificar para essa aqui. Como fica agora essa expressão? Salva, limpa a tela, compila, ponto barra, expressão. Olha lá. Por que 121? Porque esse operador de incremento está antes da variável. Então, quando ele vai imprimir, lembra-se que o mais ele tem o que? Maior precedência em relação a todos os operadores. Então ele incrementa antes, então ele incrementa, era 10, virou 11. Virou 11 é 11 vezes 11, 121. Uma expressão da forma que A igual a mais B, isso daqui significa o quê? Que o conteúdo de A mais o conteúdo de B vai cair na caixinha do conteúdo de A também. Então, como que fica essa brincadeira aqui? Vamos fazer ela também. Então, A igual a 10, B igual a 15. Agora eu quero saber como que fica, né? A recebe A mais B, ponto e vírgula. E eu quero imprimir essa continha aqui. Eu quero imprimir A e eu quero imprimir B. E eu quero imprimir a continha. Então, na verdade eu vou imprimir só A e B porque eu já modifiquei ele, né? A continha já foi feita e jogada em A. Então vamos lá. GCC. Está falando que eu não declarei essa variável. B não declarada. Pessoal, tá vendo? Tem que declarar as variáveis. Olha lá. A igual a 10, B igual a 15. A, 10 mais 15 joga em A. Então o 10 foi substituído pela conta, a expressão, o que? Essa expressão aqui, ó. Essa expressão A mais B. Daí A agora virou 25, olha aqui, ó, 25. E B continua o mesmo valor porque a gente não modificou a variável, o conteúdo da variável. Essa fórmula A recebe o que tem A mais B pode ser simplificada simplesmente por A mais igual a B. Tá? Esse elemento aqui, se ele for repetido em relação a este aqui que vai receber, então ele pode ser simplificado. Temos umas outras
simplificações. Por exemplo, A igual, menos igual, vezes igual, barra igual, porcentagem igual. Então, A mais igual a B significa A igual a A mais B. A menos igual a B é A igual a A menos B. E assim por diante. E temos também um exercício aqui de conversão de tipos, também chamado de cast. É possível converter alguns tipos de dados entre si entre duas formas, a implícita e a explícita. A implícita é quando você tem uma variável de um tipo que comporta maior representação do que a que vai ser recebida. Por exemplo, um int e um short. O int tem 4 bytes, o short tem 2 bytes. Então, cabe em 4 bytes o que tem de representação em B, né? Em 2 bytes. Então, A recebe B, maior recebe menor. Então, não tem problema. Isso daqui é um casting, uma conversão de tipo implícita. Operações entre int e float sempre converte para float. Agora, explícita, você tem que falar exatamente qual tipo você quer converter. Então, você faz isso aqui, ó, do lado esquerdo da variável que você quer converter, você faz o quê? Abre e fecha o tipo que você quer converter. No caso aqui, nós temos uma divisão de B por C, note duas variáveis, e A recebe essa conta. B possivelmente é um inteiro, C também, então ele está convertendo o B em float, o C em float, e essa conta da float. Mas eu quero que A, como é do tipo inteiro, ela tem que ser convertida para inteiro. Então ele converte o float em inteiro e passa para A. Por que eu preciso fazer isso? Porque float é maior, tem uma maior representatividade ou um valor de representação do que inteiro. Então ele tem que fazer caber em inteiro uma representação em float. Não modifica o tipo real da variável, só o valor de uma expressão. E aqui, ó, int A, ponto e vírgula, uma declaração. Float, converta A recebendo 1, isso aqui é uma forma errada de ser feito. Por quê? Porque você tem que fazer a conversão de antes da atribuição, ou seja, você tem que converter o lado direito para A receber algo convertido. Isso daqui não é uma conversão de tipo se estiver do lado esquerdo da atribuição. A operação de divisão possui dois modos de operação de acordo com os seus argumentos, inteiras ou de ponto flutuante. Se os dois argumentos forem inteiros, acontece a divisão inteira. Por exemplo, 10, que é um inteiro, dividido por outro inteiro, que o valor de quantidade 3, tem como valor aqui 3. Então 10 dividido por 3 é 13 realmente. A parte inteira, né? Com o resto 1. Se um dos argumentos forem de ponto flutuante, então a divisão é ponto flutuante. Por exemplo, 1.5 dividido por 3, o valor resultante é 0.5. Não tem resto, né? Quando você utiliza de ponto flutuante, não tem resto. Ele passa o quê? Valores reais aqui. Quando se deseja obter o valor do ponto flutuante de uma divisão não exata de dois inteiros, basta converter. Por exemplo, converter um valor. Neste caso aqui, 10 dividido por 3, o 3 foi convertido em float. Então, o inteiro 3 foi convertido em float e o resultado é este. Vamos fazer mais um exercício aqui, que eu já deixei preparado para vocês, que é o seguinte, é este aqui, ó. Tá? O que é? Tem uma variável A, tem uma variável B. Não, eu não vou usar variáveis, depois eu utilizo variáveis. Vou comentar esses caras aqui. Posso fazer o quê? Divisão de 10 por 3. Eu sei que eu vou ter um real aqui, porque ambos são reais. Depois eu tenho 10 e eu quero converter o 3 para float. E eu vou ter um %F. Ou quero ter um 10.0. Isso também é uma conversão de tipo, tá? Então 10 passou a ser real. Ponto zero significa um valor real. E este 3.0 também passou a ser real. Vamos ver como que fica esses resultados. Compilação. Correto, sem erro de compilação. E aqui os resultados. 10 dividido por 3 igual a 3. 10 dividido pelo float 3. 3.33333.
10.0, ou seja, um float dividido por um inteiro também dá float, e um 10 dividido por um float também dá float. Então esses são os exemplinhos. Agora isso pode ser feito também por variável, né? Eu tenho uma variável inteira valor 10 e uma variável inteira valor 3, então vamos lá. A por B, depois A por B, depois A por B, mas é o A real, né? Então seria ponto zero, e o B ponto zero, né? Ponto zero aqui, e o A. E aqui a gente substitui também, né? Aqui a gente não consegue pôr o ponto zero, né? A gente só conseguiria se a gente fizesse a conversão dos valores aqui. Então aqui já é diferente. Vamos cortar esses caras aqui. E vamos fazer este casting aqui forçado para variável, né? É a mesma coisa aqui. Mas esse casting vai ser agora na parte do dividendo, né? Certo? Vamos lá. Agora vamos ver o que dá isso aqui. Olha lá. A dividido por B são 2 inteiros, dá 3. A dividido por A, B era inteiro, virou float. Olha lá. E o A era inteiro e virou float. A gente também pode fazer uma atribuição, por exemplo, int não, float C, aqui, float C, e daí a gente pode fazer uma conversão aqui de variável, por exemplo, C recebe A. Isso aqui não precisa necessariamente ter uma conversão, uma forçação, né, uma explicitação da conversão. Por quê? Porque A é um inteiro, para jogar dentro de um float, ele é forma automática, né? Então vamos lá. C recebe A, imprime C. Aqui ele faz de forma automática. Note que não deu nem warning de compilação, porque é um inteiro sendo jogado dentro de um float. Olha lá, isso é igual, e ele já foi convertido automaticamente. Ou eu poderia fazer o seguinte, poderia fazer isso para garantir, né, que o A vai ser convertido em float. Mas como ele é um inteiro, tranquilo. Então vamos lá, novamente. Vou rodar esse cara. Compilação. Desculpa, eu digitei errado aqui. Ó, novamente. E se eu quisesse jogar o valor de C em A? Né? Então eu posso fazer isso também. Mas aí ele vai reclamar. Se eu fizer A, que é um inteiro, joga um valor de C aqui e imprima um inteiro, olha só o errinho que vai dar. Por quê? Porque eu quero jogar um float dentro de um inteiro. Mesmo que eles sejam de 4 bytes cada um, nessa versão do GCC, a representação do float é muito maior que do inteiro. Então, ó, desculpa, deixa eu compilar, ele já deve dar um warning aqui. Não deu, ele aceitou tranquilamente. Tá bom, porque ambos são de 4 bytes, né? Diferente se eu colocasse aqui um char, por exemplo. Um char que eu sei que são 2 bytes. Vamos falar que ele tem aqui o valor F. Tá? Vamos fazer D receber A.
Aí ele tem que reclamar, porque é 2 bytes recebendo 4 bytes. Vamos lá. Aceitou também, mas tem que dar algum problema aqui. Que é D, que é 2 bytes recebendo 4 bytes. Eu tenho que... Quero imprimir um char, né? D é um char. D é um char. Então, lá, ele deu um erro. Ele deu um erro por quê? Não, ele não deu um erro, não. Ele imprimiu 10. Vamos falar que esse cara aqui é mais A mais 87 para, teoricamente, virar um 97, que é um A, né? Maiúsculo. Vamos lá. Olha lá, virou um A. Só para ficar mais bonitinho. Vou compilar novamente. Aqui, ó. 10 mais 87, 97. D recebe 97. Tá, não deu erro. É estranho não ter dado erro, mas vamos tentar com float então. C. Vamos ver. Ele tem que dar um probleminha aqui, que é a conversão de dados. Não está dando problema, ele está muito comportado esse GCC, muito robusto. Na minha época não dava isso não. Então é isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Lembrando que vocês têm no Judge vários exercícios. Eu vou abrir aqui para vocês o Judge, mostrar novamente o que vocês têm para fazer. Só organizar aqui. LP, lembrando do nosso site, né? Eu vou colocar aqui a aula de hoje. Temos aqui o Judge. E aqui em Assignments tenho esse exercício para dia 18. Vou colocar mais alguns exercícios para vocês aqui, tá bom? Então tem 4 exercícios, vou colocar mais alguns. Então, bom estudo. Abração.